Uhum. Tá. Prontinho. Então, a ideia aqui é a gente tentar, o máximo possível. Estou abrindo aqui umas apresentações. Eu ia preparar às 10 horas, mas aí, como mudou o meu horário, eu fiquei sem tempo para preparar. Então, eu vou usar aqui alguns slides só para ajudar aqui na nossa conversa. Primeiro, eu acho que vale a pena a gente conversar, entender, né? Porque a gente está numa oficina de clima, mas até quem fez o treinamento lá da realidade climática entendeu mais essa associação entre clima e social, né? E o econômico e tal. Então, para a gente começar a conversar, deixa eu compartilhar com vocês aqui só para a gente alinhar nosso discurso aqui, o nosso entendimento sobre ODS, né? Primeiro, antes da gente falar de ODS, vamos falar um pouquinho de o que é a sustentabilidade, a ESG, que está sendo tão falado aí e às vezes causa muita confusão para todo mundo. Então, basicamente, aqui, vocês estão vendo os slides já? Okay. Sim. Tá. Então, basicamente é o seguinte: a gente tem sustentabilidade na visão atual, né? Tem aí um monte de histórico, evoluções, né? Começou com responsabilidade social separado do meio ambiente, visões diferentes nas faculdades, nos cursos, nas graduações, nas empresas e tal. Mas hoje está muito claro que o conceito não tem mais como separar o ambiental, o social e o econômico, né? Por quê? Porque o ambiental ele tem que ser suportável para as pessoas, né? E é isso que a gente está vendo aí que já não está. Está todo mundo reclamando do frio, né? Antes a gente estava conversando sobre a questão das chuvas, que às vezes as pessoas não conseguem, eu mesma não conseguia entender por que tanta inundação aqui no Rio de Janeiro e tal. Mas, então, o meio ambiente ele tem que ser suportável para eu, como pessoa, viver, né? Não tem como as pessoas viverem nas condições que elas estão vivendo. Ao mesmo tempo, ele tem que ser viável economicamente. Não adianta eu ter soluções que eu não vou ter dinheiro para pagar, né? E quando eu digo eu estou dizendo eu, pessoa, eu, empresa, eu, organização, eu, ONG, eu, universidade, eu, país, eu, mundo, eu, planeta. Então, estamos todos no mesmo barco, né? Como todo mundo diz. O que muda é o tipo de barco, né? Alguns estão nos barcos mais preparados, né, para viver esse momento, e outros estão em barcos, em canoinhas furadas, né? Então, o ambiente também tem que ser econômico, viavelmente econômico. E a sociedade ela tem que ser justa economicamente. Até pelo seguinte, miséria causa prejuízo. Falando de capitalismo, miséria, falta de trabalho, pessoas que dependem agora na pandemia ficou muito claro, né, de doações para comer, para cesta básica. Isso, economicamente, até para o capitalismo, isso não é viável. Até indo bem nesse, né, não estou nem defendendo o capitalismo, mas é o sistema que a gente vive atualmente. Não é viável. Por quê? Porque não gera renda, não gera produto interno bruto. Então, o país não cresce, o país gasta muito com saúde, com as consequências da fome e das condições ruins. Então, isso também não é sustentável. Um país que é afetado por essas questões, ele também não é sustentável. Bom, então, sustentabilidade é o conjunto disso tudo de forma equilibrada. Aí vem uma outra sigla, que é o ESG, que é uma sigla assim que entrou muito na modinha, né, como se fala,
agora durante a pandemia, mas que ela já vem sendo utilizada há algum tempo. O que é o ESG? O E é de environmental, ambiental, o S de social, e o G de governance, que não é exatamente econômico, mas que tem a ver com desenvolvimento econômico. O governance é assim, é como eu, Cristina, vocês, as empresas, as organizações de uma forma geral, e os países se organizam para governar seus impactos sociais e ambientais. Ou seja, se eu não me preocupo com isso, se eu não destino recursos para cuidar disso, não tenho pessoas tomando decisões relacionadas ao social e ambiental, eu não vou ter sustentabilidade, porque eu só vou ter uma iniciativa aqui e outra ali. Então, a ideia é que isso seja economicamente, ele precisa ser viável, também em termos de governança, né, de instrumentos que possam ajudar a procedimentos, processos, metodologias, conselhos, grupos temáticos, etc. A sociedade civil, né, como se fala muito em relação ao governo, a sociedade civil configura governança. Bom, dito isso, só para a gente... E aí, gente, me interrompe, tá? Se ficou alguma dúvida em relação ao que é sustentabilidade e ESG. O ESG, eu não falei uma coisa que é importante, é que o mundo financeiro, agora, durante a pandemia, sofreu muitas baixas. O que quer dizer isso? Muita gente que investia em empresas não sustentáveis perdeu dinheiro, falando bem simplesmente. Então, significa que grandes investidores, grandes fortunas, perderam dinheiro porque investiam em empresas que simplesmente acabaram. Então, o mundo do dinheiro global resolveu pensar e investigar e entender as pesquisas que mostram que empresas no caminho da sustentabilidade geram resultado melhor. Consequentemente, rendem mais dinheiro para os seus investidores. Tá? Então, o ESG agora tomou um peso, uma força muito grande, porque os investidores começaram a exigir das empresas e dos governos que sejam sustentáveis. Não é à toa que a Noruega, né, deu uma parada na liberação do Fundo Amazônia, atualmente no Brasil, exatamente porque o Brasil não está mais investindo, né, na Amazônia de uma forma correta. Então, o dinheiro não está vindo mais. Então, esse é o ESG. São os aspectos ESG que são muito focados pelo mundo financeiro. Isso de uma forma bem simplista. Legal. Aí, onde que entra o ODS nisso? Já vou parar rapidamente de falar isso aí, mas para a gente poder trocar. Onde entra o ESG? Os ODS. Os ODS, eles foram organizados, né? Já existiam as metas do milênio, eu não vou contar a história para a gente ter mais tempo para discutir, mas em 2015, na COP de 2015, né, o Encontro das Partes, lá na COP em Paris, foram lançados os ODS, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde a ONU organizou metas para 2030 para países e fez acordos com 195 países para metas relacionadas tanto ao social, quanto ao ambiental, quanto ao econômico. Então, a gente tem aqui o que é biosfera, é o ambiental, aqui do lado direito. Então, a gente tem aqui 4 objetivos de desenvolvimento sustentável relacionados ao ambiente. A gente tem 8 relacionados às pessoas, ao social. Vocês veem que é maior do que o ambiental. E tem 4 relacionados à economia ou ao desenvolvimento econômico ou à governança, que vai ajudar a que os outros possam ser alcançados. E tem um que é super importante, né, que é este aqui, que é o seguinte:
os países desenvolvidos estragaram muita coisa e os subdesenvolvidos, coitados, se estruturaram de uma forma muito até prejudicial ao planeta hoje e não tem dinheiro para mudar isso. Então, tem um 17º, que é de parcerias pelas metas, que é para que esses países possam se ajudar, possam colaborar em termos de tecnologia, em termos de dinheiro, de recursos e até de transferência, né, de conhecimento, para ajudar os países mais desenvolvidos, sustentavelmente falando, possam ajudar os países menos desenvolvidos nesse sentido, menos sustentáveis e que precisam dessa ajuda. Tá? Ok até aqui, gente? Alguma pergunta? Alguma... Por enquanto, tudo certo para mim. Já estou começando a entender o que é sustentabilidade. Ficou mais claro, Suelen? Sim. Tá. Alguma dúvida especial assim que vocês tenham em relação a isso? Não, eu adorei que você trouxe essa teoria que, para quem é leigo, já dá uma base, assim, né? Já começa a entender as siglas e tal. Tá. Obrigadão. Tá vendo como você fala de forma... Você fala de forma didática? Para quem não entende, você não é só técnica, Cristina. Pois é, eu ia perguntar para vocês se essa forma, porque a gente discutiu na oficina passada se falar de sustentabilidade é chato. Vocês são interessados no assunto, mas vocês acharam que a forma como eu expus ficou clara? Ou foi muito techniquez? Nada, eu particularmente não achei nada techniquez. Não? Tá. Se vocês, até aproveitando a oficina anterior, se vocês pensarem em alguma coisa que eu possa melhorar nisso aí, depois vocês me dão um feedback, tá bom? Legal. Então tá. Então, muito bem, né? Aí todo mundo fala ODS, 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 lindo, maravilhoso, tá? Como é que eu uso isso? Né? Eu tive uma sócia que ela dizia assim, tá, é para comer, é para passar no cabelo, é para ouvir, é para cheirar, é para quê? Esse tal de ODS, né? E como é que as empresas dizem assim, ótimo, algumas já falam, né? A Globo mesmo mandou como é que chama? Aquele Matheus Solano andou aparecendo em umas propagandas com os ODS atrás e tal. Aí fica todo mundo assim, lindo, coloridinho, tá? Mas o que eu faço com isso? Então, a ideia é a gente entender que eles, na verdade, eles são uma base para a gente. Né? Vocês já devem ter visto isso aqui em algum lugar, ou naquele formato de rodinha, né? Eu até tenho aqui um botão da minha empresa que a gente usa, não sei se vocês estão me vendo, que é esse daqui. E eu tenho uma colinha que anda na minha bolsa, agora na pandemia está na minha mesa, mas eu tenho uma colinha, que eu sou a rainha dos ODS, a chatonilda dos ODS. Porque eu não sei isso de cor. Porque o que são esses objetivos? Eles são conjuntos de metas. E cada um deles tem de 8 a 10 metas para serem cumpridas. Aí a gente pega e diz assim, erradicação de pobreza, ok. Aí isso não tem nada a ver comigo. Como é que eu vou acabar com a pobreza no mundo? Aí, quando eu clico aqui, depois eu coloco os links todos para vocês. Ele me abre aqui, uma página com várias metas. Aí a gente vem aqui, até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida com pessoas vivendo com menos de 1,90 por dia. Nossa, eu, Cristina, vou erradicar a pobreza extrema? Como eu vou fazer isso? Não, quem pode fazer isso é o governo federal. Aí isso também me leva à discussão que a gente estava tendo na oficina anterior sobre as pessoas, às vezes, acham que os problemas estão tão longe delas que elas não podem fazer nada. Não, gente. Se eu conseguir tirar uma pessoa dessa pobreza, eu estou contribuindo para essa meta aqui. E eu posso dizer, o meu trabalho, ou eu, pessoalmente, estou contribuindo para erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares que vivem com menos de 1,90 por dia. Se cada um de nós tirar uma pessoa, a gente já diminui muito a pobreza.
O problema é que todo mundo olha e diz assim, não, mas eu não tenho, então esse ODS não tem nada a ver comigo. Então, o raciocínio é o seguinte, de tudo que a gente tem que fazer na vida. Quando eu, na minha casa, né? A gente na próxima oficina vai discutir isso. Na minha casa, eu contribuo com um pedacinho para uma dessas muitas metas que tem. Olha, esse daqui tem 5, 6, 7 metas. Se eu conseguir contribuir para uma partezinha dessa meta, eu estou ajudando, aí eu estou sendo sustentável, estou no caminho da sustentabilidade. Não existe ser ou não ser sustentável, não é uma coisa assim binária, né? Não, é um caminho que nós todos precisamos trilhar. Então, quando a gente olha para esses ODS, todos aqui, eu, como pessoa, posso contribuir para a meta de algum deles. Por exemplo, aqui, ó, o 12. Esse aqui, todos nós podemos contribuir de alguma maneira. O que é isso? Consumo e produção responsáveis. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis. Ok. Implementar um plano decenal de programas de produção e consumo com todos os países tomando medidas. Eu, Cristina, posso fazer isso? Não. Não posso, porque eu não trabalho com política pública, então essa aí não é a minha meta. Mas eu posso contribuir para esse aqui, ó, alcançar a gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais. Se eu tenho uma empresa que é por exemplo, uma indústria de alimentos, eu já posso me preocupar com isso aqui. Ah, tem outro melhor ainda, aqui, ó, reduzir a metade o desperdício de alimentos per capita. Se eu tenho uma empresa de alimento e eu aproveito cascas e sementes nas minhas receitas, eu já estou reduzindo o desperdício. Eu já estou melhorando aqui. Eu posso mensurar isso. Posso ter indicador mensurável, meta, número, tangível. Outra coisa que eu posso fazer, e a gente vai falar na próxima oficina. Cadê ele? Reciclar. Cadê, gente? Sumiu. Perda. Tenho que falar de reciclar. Aqui, está na minha cara. Reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio de prevenção, redução, reciclagem e reuso. Esse aqui, todos nós, quem não sabe como fazer, fica para outra oficina. O pessoal vai trazer como é que faz compostagem em casa. Eu trouxe algumas coisas também que eu faço. Então, a gente pode contribuir para esse. O quanto que eu vou reduzir vai estar dentro do meu domínio, mas se nós todos juntos reduzirmos, cai no mundo inteiro. Então, os ODS, eles basicamente, eles são um direcionador. Eu gosto muito de usar os ODS como base para tudo, porque eles ajudam a gente. Eu não sei o que eu vou fazer, então eu vou lá nos ODS e eu consulto, eu entendo, né? E uma outra coisa que a gente faz, e aí já tem a ver com o meu trabalho, o que a gente faz é ajudar as empresas. Por que eu resolvi trabalhar com isso, com empresa? Porque uma coisa é eu reciclar na minha casa. E essa reciclagem na minha casa, eu vou reduzir alguma coisa, alguma geração de resíduo e tal, mas o meu impacto é muito pequenininho. Então, eu resolvi trabalhar com empresa para ajudar as empresas, ou qualquer empresa, organização, ONG, universidade, pequena, grande, de moda, de indústria automobilística, do que for, vale para tudo. Porque todas as empresas podem contribuir para os ODS de alguma forma.
E aí eu resolvi desenvolver um modelo para ajudar as empresas a fazerem, a direcionarem de uma forma estratégica seus esforços para gerar mais impacto. E aí eu desenvolvi um modelo, que eu vou falar até amanhã sobre isso, né, na outra oficina, e implementei numa plataforma digital. E nessa plataforma digital, eu vou mostrar para vocês só um pedacinho, a gente ajuda as empresas a entenderem, porque quando vocês olham os 17 ODS, a gente tem que pensar assim, nossa, mas é muita coisa. Aí a gente volta para aquela coisa, né, mas são 17 ODS, eu tenho que contribuir para os 17 para eu ser sustentável? Como é que eu vou continuar vendendo, produzindo, desenvolvendo novos produtos? Eu não tenho tempo para isso. E aí, o que a gente defende é que tem um outro conceito que é muito importante, que é muito ignorado, que é o conceito da materialidade. O que é isso? O que é relevante para você, no seu propósito? O que é relevante para a sua empresa, no propósito da sua empresa? O que é relevante para esse país, no propósito do país? Tá? E não necessariamente são os 17 ODS. Eu, por exemplo, o ODS de água, para mim, que trabalho com consultoria e treinamento, se eu reduzir a água, meu impacto vai ser desse tamaninho. Mas existe, por exemplo, o ODS 4, que é o ODS de educação, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou compartilhando um conhecimento, estou ajudando. Isso me faz ser mais sustentável. Quando eu compartilho, e vocês todas fazem isso também, né? Porque a gente está nesse ecossistema que faz isso, mas quando eu compartilho conhecimento de sustentabilidade, eu estou contribuindo para aumentar o conhecimento de sustentabilidade no mundo. É pouquinho? É, mas isso tem a ver com o meu negócio, porque a minha empresa é de consultoria e treinamento. Então, eu dou foco nisso, e aí o meu impacto é maior. Eu multiplico o conhecimento e as pessoas que adquirem esse conhecimento multiplicam também. E isso gera um impacto maior no mundo dentro da minha forma. Então, o que vocês têm que entender é o que é material para vocês. E aí a gente tem uma plataforma que ela está gratuita, qualquer um pode entrar, ela fica gratuita por 30 dias para uso e depois quem quiser dar continuidade, tá? Eu vou compartilhar com vocês uma ferramentazinha dessa plataforma, que é... Vocês estão vendo ela aí? Está todo mundo vendo, né? Eu não vi vocês, estão. Tá. Sim. Tá. Então, é o seguinte, o que é essa plataforma? Essa plataforma é uma plataforma, ela já vem com esse exemplo, que é de uma indústria de alimentos. A gente desenvolveu um modelo que está publicado nesse livro também. Isso eu vou falar amanhã lá no... que eu fico tentando aumentar o meu impacto, né? Então, no livro tem todo o modelo, sem esconder jogo nenhum. Na plataforma tem uma parte gratuita, que é para tentar o máximo possível. E tem uma ferramenta que é exatamente avaliar a materialidade. Então, essa indústria de alimentos, por exemplo, ela avaliou quais são os ODS mais importantes para ela. E quando ela faz essa avaliação, ela descobre, por exemplo, que água para uma indústria de alimentos é muito importante, está em primeiro lugar. Então, se está em primeiro lugar, e o de consumo e produção responsável está aqui em primeiro também, mas empatado, né? Ficou com 2, mas é com a mesma pontuação. Por quê? Porque uma indústria gera muito resíduo e gasta muita água. Então, se ela trabalhar para reduzir o impacto negativo dela aqui, ela vai ter um impacto grande. E como que ela faz isso? Como é que ela descobre isso aqui? A gente tem uma ferramenta em que você pode vir aqui, escolhe o ODS que você vai. E, por exemplo, aqui no de água, lá já está avaliado. Mas você vem aqui e pergunta, isso aqui contribui para a implantação da sua estratégia? Ou reforça algum valor da sua organização, da sua empresa, né? Ou da sua ONG, ou da sua universidade? Isso aqui é para quem toma decisão, quem vai colocar
a sustentabilidade na sua estratégia e organizar tudo que é feito a partir daí. Então, a gente faz isso a partir de ODSs e pode também associar outras estruturas, mas é a partir de ODS que a gente começa. Então, você avalia, aí você dá uma nota aqui. Isso aqui, a água é super importante, eu dou uma nota 5. Ele já é mencionado como importante pelos seus stakeholders, ou seja, meus clientes, meus fornecedores, os meus colaboradores não querem trabalhar, né? Geração Z, não, a minha geração está pouco se lixando para isso, infelizmente, mas a geração de vocês, de muitos de vocês aí, está super preocupada com isso. Então, sim, já é bastante, então eu dou uma nota 4 aqui. É um desafio futuro para o setor, sendo já discutido pelos pares, ou seja, as outras indústrias estão discutindo como reduzir, como reutilizar água? Opa, sim, está todo mundo fazendo isso. Está relacionado a alguma regulação estratégica? Tem lei para não usar água? Por exemplo, o Fábio estava falando que lá em Curitiba já tem racionamento, então já tem lei lá. Então, se eu estou numa empresa lá no Sul, eu já vou ter problema porque tem regulamento de utilização de água. Aí eu dou uma nota super alta. Contribui para um risco significativo, uma oportunidade, uma ameaça? Sim, eu tenho como fazer um tratamento de água para usar para limpeza, Então, é uma oportunidade, posso até reduzir custo não comprando tanta água e reutilizando. Então, eu também dou uma nota mais alta aqui. É reconhecido pelos cientistas como um risco para a sustentabilidade? Opa, se é, né? A gente vive discutindo. Sim. Se a organização tem competência para trabalhar... não. A gente ainda não sabe nada disso. Opa, então bota uma nota baixa. Porque se eu tiver outro que eu tenha competência, vale mais a pena eu começar trabalhando nele, talvez. Porque eu já vou gerando um impacto mais imediato. Aí, quando eu salvo isso aqui, eu venho para cá, não foi exatamente essa pontuação, e aí eu vou tendo aqui. Depois, a gente, aqui na ferramenta, o que a gente faz é organização. Você já sabe quais são, faz primeiro um diagnóstico aqui, a partir dos impactos que ela já gera, né? No caso de indústria de alimentos, já aparece aqui, geração de resíduo, alto consumo de energia, descarte de água poluída, eu já tenho aqui algumas coisas relacionadas com isso. Aí, ela então pode pensar o que ela vai fazer, em vez de sair plantando árvore para tudo quanto é lado, quando, no caso dessa indústria aqui, plantar árvore, olha, está no Vida Terrestre, que é o objetivo 15, está em 7º lugar. Então, para que eu vou gastar dinheiro plantando árvore? Não faz sentido, é melhor gastar dinheiro cuidando de água, fazendo tratamento de água. Então, esse é o trabalho que a gente faz, e é o que nós todos, quando pensarmos em ODS, a gente tem que pensar no ODS como uma ferramenta de direcionamento para nós, pessoalmente, para as organizações onde a gente atua e, consequentemente, para o país. Essa é a ideia. Faz sentido para vocês isso? Agora quero ouvir vocês. Falei demais já. Gente, eu adorei. Teve uma vez que um cara falou para mim, eu também trabalho com aprendizagem, Cris. Posso chamar de Cris? Bem claro, claro, claro. E ele falou que você tinha que ser signatária das ODS e tal. E aí eu fiquei pensando assim, o que exatamente eu poderia fazer, né? Então tá ok, agora eu sou signatária, eu vou lá, me preencho é um cadastro que faz, pago uma taxa, como que é? O que eu preciso... Ser signatária do Pacto Global. Das ODS. Porque o Pacto Global, ele tem um grupo de signatários, mas o custo é alto. Então, não sei se é esse que você faz. Eu pensei assim, qual é a forma mais simples de eu apoiar o movimento mundial, assim, e o que eu preciso fazer, assim? Quais são os caminhos? Eu vi que ali que eu posso identificar quais são. Beleza, identifiquei quais, eu ali já mais ou menos sei, eu acho que o meu é o 4, o 11 e o 16. Uhum. Trabalho com aprendizagem, né, como eu falei. Eu falei, tá, e agora? Eu vou lá, me cadastro. Peraí, deixa eu traduzir. 4. Educação de qualidade. 11, redução de desigualdades, que tem a ver com tudo que é desigualdade de todos os tipos, tá?
de raça, de religião, de tudo, qualquer tipo. E o 16, que é paz, justiça e instituições fortes, que tem muito a ver com disponibilizar serviços relacionados à justiça para todos, tem a questão da corrupção, quem trabalha com compliance, né? Então, para dar uma olhadinha. Aqui está minha colinha, por isso que eu falei para vocês. Essa tabela periódica que a gente tinha que ter aprendido na escola. Exatamente. Isso aqui, gente, anda na minha bolsa o tempo todo, sabe? Mas continua, Cacá, vai lá. Eu pensei, o que eu preciso fazer, então? Identifiquei, quero atuar, quero fomentar essa linguagem na minha comunicação, quando eu me apresentar, quando eu comunicar o meu trabalho, né? O que eu estou apoiando, o que está por trás dessa intenção. Aí eu uso os selos nas comunicações, o que eu preciso fazer para efetivamente contribuir com esse movimento das ODS? Eu, como uma empreendedora individual. Você trabalha com o quê, Cacá? Eu trabalho com aprendizagem, com universidade corporativa, assim, consultoria em cultura de aprendizagem. Legal. E eu sou do LC também. Uhum. Então, assim, o que você tem que fazer é o seguinte: primeiro você tem que entender exatamente quais são os produtos, os serviços, os projetos em que você trabalha. Quando você olha para o seu projeto, você tem que olhar e dizer assim, tá, eu contribuo para o ODS 4. Aí eu vou botar o ODS 4 aqui para a gente exemplificar e ficar fácil da gente falar de uma forma mais tangível. Eu tenho aqui o ODS... Opa, não é esse. Deixei aqui. ODS 4. Então, eu tenho aqui, ODS 4. Legal. Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade, equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Se você simplesmente der aula ou fizer consultoria, você não está contribuindo para isso. Tem que ser de forma inclusiva, de qualidade equitativa, para promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida. Então, por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui, eu estou compartilhando um conhecimento gratuitamente. Tem muita gente da minha geração que não faz isso. Por quê? Não, eu vou passar o meu conhecimento. Na minha geração tinha muito isso, né? O pessoal da minha idade. Por quê? As pessoas não entendiam isso. Então, se você está fazendo, por exemplo, aqui tem uma meta, até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso ao desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados, educação pré-escolar, de modo que eles estejam prontos para o ensino primário. Se você estiver fazendo alguma coisa para contribuir para isso aqui, algum projeto que você esteja estimulando, o que você vai ter no final desse projeto? Você vai ter um indicador dizendo que tantos meninos e meninas passaram a ter, por exemplo, se você organizou uma escola de primeira infância numa comunidade onde não existia. Você captou investimento, você conseguiu formar professor, você vai ter, no final de 2021, eu garanti educação de qualidade na primeira infância para 30 crianças. Aí você prova. É como se tivesse que ter uma auditoria. Tem muita gente que diz que contribui e não prova. Isso é greenwash. É lavagem de dinheiro, lavagem de informação. No meu caso, por exemplo, aonde que eu contribuo? Isso diz respeito ao nível de educação para os mais vulneráveis, pessoas com deficiência, povos indígenas. A gente tem que vir aqui, a gente olhou aquele quadradinho e falou assim, legal, tá, mas deixa eu ver se efetivamente eu faço alguma coisa nesse sentido. Aqui, o que eu faço é esse daqui, Eu não garanto para todos os alunos, mas habilidades, conhecimentos e habilidades necessárias para promover desenvolvimento sustentável. Então, eu estou compartilhando. Tem um outro aqui que diz o seguinte, esse daqui as empresas fazem muito quando elas dão determinados treinamentos gratuitos ou compartilham conhecimento. Agora, com rede social, muita gente faz isso
né? Até sem perceber, que é ampliar, cadê? Não só, aqui é ampliar globalmente o número de bolsas de estudos, isso é para países em desenvolvimento, mas disponibilizando, peraí, vocês estão vendo que eu não sei de cor, né? Eu tenho que buscar aqui. Não é esse. Não, mas entendi, eu venho aqui e checo se de fato algum... Isso. Legal, legal. Aqui, ó. Aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissional para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. Então, isso aqui é o seguinte, se eu botar um curso e cobrar, eu não estou contribuindo para nada, porque eu não estou aumentando, eu estou dando para a bolha. Agora, se eu, no meu curso, eu colocar 2 vagas com bolsa gratuitas para pessoas que não tenham facilidade de acessar o meu curso, aí eu estou contribuindo para esse ODS. Entenderam? Para essa meta desse ODS? Porque aí eu estou sendo inclusiva. Eu estou eu estou possibilitando que as pessoas consigam participar do meu curso sem pagar, aqueles que não teriam essa capacidade. Então, Cacá, no que você faz, você tem que buscar aonde você está atuando para incluir, para promover oportunidades com o que você faz em termos de educação para pessoas que não teriam esse acesso. Ficou claro? Super. E é muito fácil, porque às vezes a gente já faz isso, a gente só não contabiliza. Sim. Porque tem outra coisa que é muito difícil no Brasil, é o brasileiro entender o que é indicador. Né? O brasileiro gosta de matemática, então botar indicador é o que a gente faz, e amanhã eu vou falar um pouco sobre isso. Muito grata. Agora, assim, queria saber de vocês, o que vocês já contribuem? Vocês, nessa conversa, vocês já perceberam que contribuem? Deixa eu botar aqui os ODS. Fica mais fácil, né? Para todo mundo olhar. Como é que vocês acham que vocês contribuem? Alguém já percebeu que contribui? Como a Cacá, assim, a Cacá já viu que os ODS que ela contribui. Algum de vocês já, mesmo quem não estiver trabalhando, assim, já pensa assim, dentro da minha área, quem está recém-formada, né? Da minha área, o que eu já faço? Para qual que eu já posso estar contribuindo? Só o momento que eu estou olhando tudo para poder pensar um pouquinho. Eu acho que nesse de educação de qualidade poderia entrar. Luane? O que você faz aqui que você acha que você contribui? É que eu não sei se adequa, mas nesse processo todo de redes sociais e tal, né? A gente fala muito dessa questão de... Eu não lembro se o nome é como educação ou educomunicação. Que é essa coisa de você usar a comunicação como uma ferramenta de educação. Eu não sei se encaixa exatamente, tipo, se na hora de provar eu estaria, mas eu acho que tem a ver. Vamos fazer exercício. Você bota aqui conteúdo de educação. De conteúdos relacionados à educação básica mesmo, sobre mudanças climáticas e tudo mais. O objetivo é alcançar quem não entende nada. Nada. Então, você está disponibilizando para todo mundo aí alguma coisa técnica? Em vezes que sim, mas tem vezes que não muito. Tá, você tem... o que vai acontecer é o seguinte, o que você vai conseguir dizer em termos de indicador? Você consegue dizer, eu fiz 550 posts no ano de 2021 sobre tratamento de água, sobre sustentabilidade, sobre mudanças climáticas. Aí você consegue dizer isso. Quem vai te avaliar, por exemplo, vem um investidor, quer investir na sua empresa. Aí ele diz assim, mas só isso que você fez? Só postou? Você não deu nenhum curso? Então, se eu sou um investidor que quero investir em educação, eu não vou investir em você. Agora, se além dos seus posts você fez um curso gratuito para interessados em determinado assunto,
Aí pode ser que esse investidor disse assim, pô, que legal esse curso que ela fez. Eu vou botar mais dinheiro para ela fazer mais cursos. Entendeu? Entendeu a lógica da coisa? Sim. Porque postar, antigamente, era um negócio diferente. Hoje já virou uma coisa meio comum. Você vai, se um investidor estiver buscando para te avaliar, ele vai encontrar um monte de gente que faz isso. Então, talvez já não seja mais um diferencial para você investir. É lógico que você está efetivamente contribuindo, mas não tanto. Entendeu? Sim, dentro do Climate, que também é uma função nossa na comunicação de divulgação, tem as jornadas que são gratuitas. E a gente meio que também ajuda a divulgar e tudo mais. A jornada é super isso aqui. E também, ainda dentro das questões das redes sociais, eu vi que tem uma parte ali que fala sobre pessoas com deficiência, né? Dar acesso para essas pessoas. Pelo menos dentro das redes sociais eu tento fazer isso, sabe? Colocando descrição da imagem, legendando os vídeos. Legal. Você bota acessibilidade também. Eu tento fazer. Tento não. Nas redes sociais eu consigo. Eu queria expandir isso para outras coisas dentro do Climate também. Olha só, aí você já pega, se você fosse reportar como organização, você já diz assim, 550 posts sobre sustentabilidade com acessibilidade. Opa, já deu um diferencial. Uhum. Entenderam a diferença? Sim. E aí você contribui para o ODS. Aí você pode botar lá o selinho ODS 4. Eu tenho como provar. Eu tenho os relatórios das redes sociais que provam que eu efetivamente faço isso. O que vocês vão encontrar é um monte de empresa botando selinho, até em relatório de sustentabilidade, e você não vê um número. E aí, e agora os investidores estão fazendo a Europa, inclusive, saiu agora semana passada uma estatística mostrando que aumentou no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, a quantidade de investimento que está indo para empreendimentos ESG, né, sustentáveis. E na Europa diminuiu. Aí a gente, nossa, que coisa estranha. Como assim a Europa diminuiu se a Europa é altamente madura, né? Vamos dizer assim, em relação ao resto do mundo em sustentabilidade. Sabe por quê? Porque os investidores começaram a se organizar para avaliar as informações e descobriram que tem um monte de greenwashing. Muito não por falta de efetivamente realizar, mas por não saber reportar, não saber medir o que faz. Tem muita empresa que faz muita coisa e não sabe medir. E a área de marketing ia adorar ter essas informações todas organizadinhas, né? Então, o que a gente faz é exatamente ajudar as empresas a fazer o caminho inverso. Ela descobrir, educação de qualidade é importante para a minha organização? Ótimo. Então, como é que eu vou maximizar? Eu já faço post, tá? Como é que eu posso aumentar o meu impacto se eu tenho essa preocupação e eu já sei trabalhar com acessibilidade, né? Como é que eu posso oferecer esse meu serviço de acessibilidade para outras empresas? Aí tem vários caminhos. Aí você vai desenhar como você vai aumentar o seu impacto como empresa. E você aumentando o seu impacto, você vai poder depois reportar e você vai poder, por exemplo, captar mais investimento em editais, porque tem editais que pedem especificamente contribuição para determinado ODS, mas aí você tem que poder provar. Entendi. Aí eu tinha uma dúvida também, por exemplo, relacionado ao iFood. O iFood tem aquela política, né, sem talheres e tal, para reduzir os resíduos, e também tem uma outra questão relacionada às embalagens de mandioca. Mas também eles têm toda essa questão da precarização do trabalho, né? Com o pessoal que faz as entregas, pagando muito pouco. Uma coisa meio que não anula a outra. Pois por isso é que ótima sua pergunta, fantástica. Porque é exatamente isso. Quando a gente fala de impacto, todo negócio, nós todos temos impactos positivos e negativos. Se olhar para você mesma, você vai ver, isso aqui eu faço legal. Por exemplo, eu parei de pintar cabelo. Não boto mais química no meu ambiente.
Tem outras coisas que eu faço sim. Mas agora, na pandemia, um monte de coisas de embalagem. Eu fico desesperada com a quantidade de descartável, porque a gente passou, por conta de cuidar do Covid, a gente passou a usar muito mais embalagem descartável do que a gente usava antes. Então, a gente está produzindo muito mais resíduo do que a gente reduzia antes, por conta do Covid, de jogar álcool, de passar álcool em determinadas coisas. Então, a gente sempre tem impactos positivos e negativos. As organizações também. Qualquer organização. Então, qual é o grande trabalho que nós todos temos que fazer? E sempre, cada um dentro da sua materialidade, porque se a gente trabalhar na nossa materialidade, significa que nossos impactos negativos são maiores. Então, a gente tem que trabalhar para diminuir os impactos negativos. E se a gente gera um impacto positivo também muito bom, como isso que você falou da acessibilidade, porque não é todo post que tem, então esse é um impacto positivo que é um diferencial. Então, o que você tem que fazer? Maximizar isso, porque aí você atinge mais pessoas com deficiência. Então, o que as empresas têm que fazer é atuar nos ODS que são mais materiais para cada uma delas, aumentando os impactos positivos e diminuindo os negativos. Porque não existe empresa que não gera, pessoa, não existe impacto zero. Todos nós sempre... Tem negócio que não tem como. Vou dar um exemplo para vocês, que eu gosto. Eu adoro o Pearl Jam, né? Que é uma banda de rock. Adoro rock. Então, eu adoro o Pearl Jam. O Pearl Jam, quando vem... O negócio do Pearl Jam é show, né? Tá, como ele faz show? Aqui não é um negócio dele fazer show aqui. Aquela energia do negócio dele é show presencial, né? Com a pandemia, acabou. Mas antes, o que ele fazia? Banda de rock viaja o tempo inteiro. Viaja com equipamento, viaja com equipe, viaja para tudo quanto é canto. Gera uma pegada de carbono altíssima. Né? Gera um monte de gás de efeito estufa. Fazer a compensação, né? Exatamente. Ele não tem como. Ele pode até passar a escolher companhias aéreas que passem a usar combustíveis mais melhores, né? Na medida que isso for surgindo. Mas enquanto não tem, como é que ele faz? Para de fazer show? Ele vai falir. Então, o que ele faz? Quando ele veio ao Brasil, e isso ele faz já há muitos anos, eles têm outras ações, mas só para mostrar essa, quando eles vieram ao Brasil, em 2018, eles mediram qual foi o impacto deles, qual foi a pegada de carbono que eles fizeram, e investiram em 2 ONGs aqui no Brasil, nos shows relacionados aos shows do Rio, de São Paulo, para compensação. Então, eles não deixaram de gerar, mas compensaram o que eles geraram. Então, eles anularam. Aí fica carbono zero. Entendeu? Ô, Cris, falando sobre as coisas que você está falando aí, né, das ODS e tal, eu fico vendo, porque para mim, eu sou muito ruim de matemática, como você falou. Então, para eu criar esses indicadores, assim, eu acho que para mim seria um pouco difícil. Hoje, nada, por exemplo... Aline. É facinho. A gente vai conversar bastante, viu, Cris? Tá. Mas uma das coisas que a gente vem fazendo desde março, a gente começou com 10 cestas básicas para famílias e nos 2 últimos meses foram 160. Só que nisso a gente também está querendo já transformar numa ação social maior, que trabalhe com educação, que aí, a partir da educação, eu quero entrar na parte de educação sustentável, de falar sobre aquecimento global, de falar sobre política, porque eu acho que as classes mais pobres têm que ser mais politizadas, porque elas têm que entender o papel delas na sociedade. Então, como é que eu conseguiria fazer isso? E até, como a gente está pretendendo montar uma ONG, né? Eu e meu amigo que fomos quem começamos e as outras pessoas que foram agregando, como é que eu conseguiria
tornar isso um indicativo para, de repente, apresentar para uma empresa e falar, olha, a gente quer montar uma ONG assim, assim, assado, mas a gente precisa de investimento. A Porque a primeira, gente tentou por parceria e não conseguiu. Eu vou só compartilhar o outro, aquele da plataforma. Amanhã eu vou falar com mais detalhes sobre isso, mas só para ilustrar o que eu estou falando, você começa sempre o raciocínio a partir dos produtos e serviços que essa ONG vai oferecer. Então, se essa ONG oferece distribuição de cesta básica, esse é o produto ou serviço que vocês vão, né? Aqui é uma indústria de alimentos. Então, na verdade, o que vocês vão fazer essa indústria de alimentos aqui, né? Ela tem aqui molhos, refeições congeladas, sobremesas e pratos salgados. São esses produtos. O que gera impacto? São os recursos que você usa nesses produtos. Então, assim, o meu cozinheiro gera impacto, a embalagem gera impacto, positivo e negativo. Os insumos que eu uso, a batata, a cenoura, as cascas, tudo gera impacto. A água gera impacto. Aqui tem alguns, são uns exemplos, né? Então, isso tudo gera impacto. Tá, mas qual o impacto? Aí você vai avaliar qual é o impacto que você gera. Então, dependendo do que sua ONG vai fazer, ou já faz, você vai ter que entender qual é o impacto negativo e positivo dos recursos que você usa. Então, por exemplo, se você distribui cesta básica é um recurso. Impacto. Né? É um recurso, a cesta básica em si. Se você distribui uma cesta básica orgânica, você tem um impacto. Além de tudo, você está estimulando produtor orgânico. Se é uma cesta básica normal, aí você tem outro impacto. Se você usa carro para distribuir, você gasta gasolina, então você gera pegada de carbono. Então, tudo, a partir dos recursos, a gente vai identificando todos esses impactos. E quando você olha o impacto, esse impacto ele pode ser negativo ou positivo, ele tem um quantitativo. Tá, mas quanto de pegada de carbono que eu gero quando eu distribuo 160 cestas básicas por mês? Eu faço 5 viagens. Essas 5 viagens eu gasto tanto de gasolina, ando tantos quilômetros, e aí eu vou lá na internet, meço, ou vou numa empresa que faça isso, meço e sei. Eu gero tanto, é um impacto negativo de tanto, isso representa quanto em valor, mas não precisa ser dinheiro, né? Pode ser unidade de medida, a medida da... Isso é o que a gente faz aqui nessa plataforma, entendeu? A gente vai organizando. Isso está associado a quê? Está associado se for a gasolina, está associado aqui ao ODS de mudança global do clima, porque é pegada de carbono. Sim. Entendeu? Mas eu estou distribuindo cesta básica. Então, na cesta básica, eu tenho outro recurso que é a pessoa para quem eu dou a cesta básica. Né? Então, esses são os beneficiários. Sim. Legal, eu estou erradicando pobreza. Então, esse é positivo. Sim. Erradicando pobreza, não, desculpe, fome zero. Eu estou dando comida, estou tirando gente da fome. Então, eu boto, entendeu? Então, dependendo do recurso que você vai usar, você tem isso aqui. Agora, para poder botar um valor aqui, você tem que ir lá na meta e entender efetivamente se você está contribuindo para esse ODS. Tá. Porque senão é greenwashing. Entendi. Entendeu? A gente vai falar com mais detalhes sobre isso amanhã. Tá? Na oficina de amanhã, se dá lucro ou não. Porque nessa brincadeira, as empresas podem ter lucro. Uma indústria de alimento, por exemplo, quando ela passa a usar casca e semente nas suas receitas, ela descarta menos, consequentemente, ela gasta menos, porque é um grande gerador, ela gasta dinheiro para descartar, de acordo com a lei dos resíduos sólidos, e ela compra menos insumos. Se ela usar a casca da batata, ela compra menos batata. Tá. Entendeu?
E aí, mas a Entendi. gente tem sempre que olhar para os produtos, no meu caso é serviço, produto que eu tenho é só a plataforma, mas é serviço que eu forneço. Eu tenho que olhar para o meu serviço e entender nos recursos que eu uso quais são os impactos que eu gero. Os negativos eu vou Agora, definir a ação para aumentar, para diminuir, e os positivos para aumentar. agora, essa plataforma que você tem, ela é voltada exclusivamente para empresas, que é o seu foco? Qualquer Ou você acha organização. organização? Ah, entendi. Tá? Legal. Só isso. Seria legal ter um modelo desse para pessoa física também, né? Para as pessoas começarem, porque vai estimulando, né? De alguma forma, vira um desafio.